Preso pela Polícia Federal, o ex-ministro da Educação Milton Ribeiro passa hoje por audiência de custódia. Detido na Operação Acesso Pago, que apura crimes como corrupção e tráfico de influência, isso na liberação de verbas do MEC, né? Ele será ouvido por videoconferência. A gente tem informação chegando de Brasília. Ontem, desde cedinho, o João Pedro Melo trazia pra gente todos os detalhes. Pediu para que a Justiça esperasse até que ele assumisse novamente o turno dele de trabalho para que as informações, aquelas informações sigilosas, sabe, fossem liberadas. Então, hoje cedo a gente deve ter mais detalhes sobre todo o processo, né, João Pedro? Bom dia para você. É isso, Carla. Bom dia para você, para todo mundo que nos acompanha. A gente está de olho aí nessa questão do ex-ministro Milton Ribeiro, que vai prestar depoimento hoje, assim como os pastores Arilton Moura e também Gilmar Santos. O único depoimento presencial vai ser o do pastor Gilmar Santos aqui na capital do país, às 14h. Os outros também estão marcados também para o período da tarde, mas serão por videoconferência. Milton Ribeiro segue em Santos, litoral paulista, e Arilton Moura está no Pará. Todos eles vão prestar depoimento hoje, vão ser questionados sobre esse suposto esquema de liberação de verbas no MEC através do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Os três estão sendo investigados, então, por corrupção passiva, prevaricação, advocacia administrativa e também tráfico de influência. Entre as suspeitas que foram aí levantadas pela Polícia Federal, a gente tem também um depósito de R$50 mil que foi feito na conta da esposa de Milton Ribeiro. Isso seria referente, né, a uma venda de um carro. Esse dinheiro foi transferido por familiares do pastor Arilton Moura, também investigado nesse esquema do MEC. O advogado do ex-ministro, Daniel Bialcic, afirma, no entanto, que não há qualquer irregularidade. Segundo ele, como a gente falou, essa é uma questão referente à venda de um carro. Vamos ouvi-lo. A única questão que possa envolver o ex-ministro, com um desses pastores, é que o ministro estava vendendo um carro dele e acaba vendendo um carro dele para um deles. Isso não tem nada de ilícito. Aliás, não é foco, nunca foi foco de investigação nem nada. Uma coisa é o mérito da investigação. Houve um fato ilícito que envolva ele e essas pessoas, isso é uma coisa, que eles podem estar achando que pode ser essa venda do carro. A segunda coisa é a prisão preventiva. A prisão preventiva não se confunde com o fato. A prisão preventiva é uma possibilidade disposta em lei para acautelar ou a instrução criminal, ou as testemunhas, ou a aplicação da lei, ou a própria ordem pública, que não é o caso. Porque não é um crime de hediondo, não é um crime que foi praticado por violência, o ministro não é alguém que tem uma periculosidade que ele não possa permanecer em liberdade como ele já estava. Bom, por causa da prisão de Milton Ribeiro, cresce a expectativa pela criação daquela comissão parlamentar de inquérito do MEC no Senado. Esse caso estava sendo investigado pela Comissão de Educação da Casa, sendo que o presidente do colegiado, o senador Marcelo Castro, defendeu que a situação é gravíssima e que a apuração, obviamente, tem que continuar. Os aliados do governo tentam reverter essa situação, assim como já vem tentando desde que esse tema entrou de fato na pauta. E aí, ontem a gente teve um pronunciamento, então, do atual ministro da Educação, Victor Godoy, que também está sendo investigado, mas por questões da época que era secretário executivo do MEC, e ele destacou o seguinte, que a pasta não compactua com qualquer tipo de irregularidade. Até o momento, nós não temos a conclusão dessas investigações. Caso qualquer pessoa que tenha praticado qualquer irregularidade seja comprovada a sua culpa, isso tem que ser objeto de responsabilização. Nosso governo não compactua com qualquer tipo de irregularidade ou desvio. Bom, ainda sobre o caso de Milton Ribeiro, hoje a gente vai ter a revelação, né, através da Justiça Federal, aqui do Distrito Federal, do que levou, de fato, à prisão dele, assim como dos dois pastores, né? Ainda com relação a esse caso, a gente teve nessa operação 5 mandados de prisão, outros 13 de busca e apreensão, inclusive cumpridos dentro do prédio do Ministério da Educação. Ainda sobre esse assunto, a gente teve o presidente Jair Bolsonaro repercutindo, falando sobre isso, mudando o tom, né, do que ele tinha declarado lá em março. Em março ele disse que colocaria a cara no fogo por Milton Ribeiro, disse que as denúncias que foram feitas contra o ex-ministro da Educação eram uma questão muito grave e se tratavam, inclusive, aí de difamação. Ontem ele mudou o tom e em uma entrevista a uma rádio de Minas Gerais disse que essa questão, né, essas respostas devem ser dadas por Milton Ribeiro e que ele, Jair Bolsonaro, não tinha nada a ver com o assunto. Agora, quem compraria um carro usado de Milton Ribeiro nessa altura do campeonato? Agora a pergunta é essa, né? Você compraria um carro usado de Milton Ribeiro? Bom, os familiares de Jair Bolsonaro se pronunciaram, né? Em nome do pai.
O senador Flávio Bolsonaro disse que o governo está tranquilo com a prisão de Milton Ribeiro e disse esperar que Ribeiro preste esclarecimentos e criticou a oposição por, segundo ele, usar eleitoralmente a prisão do ex-ministro. Curioso que quando ele gravou esse vídeo não tinha nem dado tempo de ninguém utilizar eleitoralmente, porque a coisa estava muito quente. Mas, de qualquer maneira, ele disse o seguinte: é uma clara tentativa de usar eleitoralmente este fato em que há suspeitas sobre o ex-ministro Milton. Enquanto o presidente Bolsonaro trabalha dia e noite para reduzir o preço do combustível, a oposição tenta usar isso eleitoralmente e colocar Bolsonaro na mesma prateleira de Lula, o que é impossível, porque Lula é o maior ladrão, aquela coisa toda. E o outro filho do presidente, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, gravou um vídeo muito sarcástico em que diz ali: esqueça que o juiz que mandou prender o ex-ministro Milton Ribeiro é o mesmo que quis obrigar o presidente Jair Bolsonaro a usar máscara. Aliás, o juiz está sendo bastante atacado pelas milícias digitais bolsonaristas. Me parece que é uma das estratégias colocar o ministro no fogo, né? O próprio deputado Carlos Jordi, que é um dos ferrenhos defensores do presidente, ontem foi lá e levantou suspeitas sobre a atuação do juiz, disse que ele persegue o presidente, etc, etc. Eu não conheço essa história de que o juiz do caso teria obrigado o Bolsonaro a usar máscara. Não me lembro dessa história também, não. Mas todo mundo teve que usar máscara, né? Em algum momento. Todo mundo era momento. obrigado a usar máscara, né? A máscara era obrigatória também em Brasília. Deixa eu pedir para que o João Pedro Mello, ele fica aqui com a gente. Daqui a pouco a gente conversa mais com ele, mas agora a gente tem que acionar outro repórter, né, Sheila? Vamos direto à Superintendência da Polícia Federal em São Paulo. Lá está o Igor Calian, repórter da Band, nosso colega. Ô, Calian, para a gente ainda não fica claro exatamente se em algum momento Milton Ribeiro seguirá mesmo para a sede da Polícia Federal na capital paulista. Ou se ele está em Santos, ele já está em São Paulo, ele está na sede da Polícia Federal. Houve, ao longo do dia de ontem, até da madrugada, um desencontro de informações em relação a isso, né, Calian? Bom dia. Oi, Sheila. Bom dia para você, Carla, Begali, todos que nos acompanham aqui na Rádio Band News FM. Olha, ele está aqui em São Paulo, sim. Aliás, ele passou a noite toda na carceragem, na superintendência, na sede da PF. Inclusive, quem nos acompanha pelo YouTube já está vendo aqui atrás de mim justamente o prédio da Polícia Federal. A gente acompanhou ontem, né, na manhã, toda aquela movimentação na cidade de Santos. Lá em Santos, ele foi para a sede da PF, mas passou por exame de corpo de delito em Santos e, na sequência, foi trazido aqui para São Paulo. Teve a possibilidade, né, do ex-ministro da Educação ir para Brasília. Isso não aconteceu por uma questão logística, já pensando na audiência de custódia que ele deve passar daqui a pouco. E aí, depois da audiência de custódia, claro, a gente vai ter, né, um rumo, né, mais claro aí justamente em relação à prisão. Reforço que a prisão é uma prisão preventiva e não uma prisão temporária. Isso pode acabar mudando também durante a audiência de custódia. Ontem à noite ainda, a defesa de Milton Ribeiro entrou justamente com um pedido de habeas corpus para fazer com que o ex-ministro saísse aqui da sede da Polícia Federal. Mas ainda não teve um parecer, não teve uma resposta. Ainda está muito cedo, é uma decisão do STF, a gente segue aqui acompanhando. Fato é, durante a movimentação, durante essa manhã, melhor dizendo, só deve ter movimentação aqui na sede da Polícia Federal se realmente esse habeas corpus for concedido. Caso contrário, apenas depois dessa audiência de custódia que está marcada para as 2h da tarde. Ô, Calian, como é que foi a chegada dele aí? A gente tem informação, conseguiu-se visualizar alguma coisa quando da chegada do ex-ministro Milton Ribeiro à sede da polícia? Não, na verdade, a imprensa não registrou, viu, Sheila? Não há nenhum registro da chegada dele aqui, até justamente por conta desse impasse. Vai para Brasília, vai para o Distrito Federal, vem aqui para São Paulo, fica em Santos. Houve realmente uma demora para se entender o que aconteceria. Mas fato é, após a anticorpo de delito, ele veio aqui para São Paulo. E só reforçar uma informação importante. A audiência de custódia ela é realizada pelos policiais federais de Brasília. Então, vai ser uma audiência de custódia realizada de maneira remota, de maneira online. Tá certo. Calian, obrigada, viu, pelas suas informações. Vou te liberar, mas é claro, espaço aberto para você voltar havendo novidades aí direto da sede da Polícia Federal em São Paulo. Até mais, bom trabalho. Obrigado, até mais. Até mais. Deixa eu só acionar aqui, o João Pedro Mello está de volta com a gente. Ô, João Pedro, duas questões. A primeira, a gente tem informação de 5 pedidos de prisão e a confirmação da prisão do ex-ministro Milton Ribeiro e dos pastores Arilton de Moura e Gilmar Santos. As outras 2 pessoas, a gente já sabe quem são, né, essas pessoas?
Olha, Carla, até o momento a gente não sabe quem são essas outras pessoas, né? Essas outras 2 pessoas desses mandados de prisão, mas a expectativa é de que tudo isso seja revelado ao longo do dia de hoje. A gente tem essa decisão, né, que foi tomada pela Justiça Federal aqui de Brasília, o juiz Renato Borelli, que é o juiz substituto da 15ª Vara aqui da capital do país, e ele destacou que vai revelar essa questão ainda antes dos depoimentos, exatamente para não comprometer toda essa questão. Ele disse que vai revelar ali por volta de 1h da tarde, já que os depoimentos estão marcados para 2h e 2h30. Então, aí a gente vai saber quem são os outros 2 presos, mas até o momento não temos essa informação. O que a gente sabe, foram 5 mandados de prisão, né, que foram feitos aí através dessa operação Acesso Pago, além de 13 mandados de busca e apreensão. Obviamente, mandados de busca e apreensão também foram cumpridos contra os presos, né? A gente teve aí questões sendo, documentos, na verdade, sendo apreendidos na casa de Milton Ribeiro, na casa de Arilton Moura, assim como também de Gilmar Santos. Tivemos documentos sendo apreendidos no Ministério da Educação, aqui na capital do país. Então, isso a gente sabe. Agora, quem são esses outros 2 ainda está uma incógnita para a gente aqui em Brasília. E ainda com relação à repercussão, João Pedro, será que ganha força? Eu vi que nessa madrugada o senador Randolfo Rodrigues, que ontem já começou a se movimentar para levantar de novo a bola, né, sobre a história da CPI do MEC, que ele havia tentado implementar antes dessa prisão e tudo mais, ele conseguiu mais uma assinatura para fechar, né? São quantas assinaturas necessárias para a abertura de uma CPI? E esse assunto começa a voltar com força por aí em Brasília também? Exatamente, Carla. Olha, falta uma assinatura, né? São 27 necessárias, a gente tem 26 nesse momento. Quem assinou foi o senador Eduardo Braga, de Amazonas, né? Do Amazonas, na verdade, ele assinou ontem. E aí, Randolfo Rodrigues segue trabalhando para tentar conseguir esse número total de assinaturas para abrir essa CPI. Só que esse número, a gente lembra, faltavam 2 assinaturas desde praticamente o mês de março, que foi quando esse escândalo todo estourou no Ministério da Educação. Randolfo já propôs a abertura dessa CPI, mas na época ficaram faltando essas 2 assinaturas. Nada impede que esse processo continue aberto, assim como ele está aberto, né? Então, o processo não se perde no meio do caminho. Se ao longo desse processo a gente teve ontem, por exemplo, a assinatura de Eduardo Braga, se mais alguém quiser assinar, aí sim está aberta essa CPI. Como a gente falou, são necessárias 27 assinaturas, está faltando uma assinatura apenas, e aí a gente vai incorrer aí a uma questão que a gente veio falando ao longo de toda a semana. Estamos às margens das férias dos parlamentares? Sim. Só que, no caso do Senado, há sim a possibilidade dessa CPI seguir em frente, ao contrário da Câmara, porque na Câmara muitos dos parlamentares vão tentar se reeleger. Então, nesse segundo semestre, vão se dedicar exclusivamente às campanhas eleitorais. No caso do Senado, a gente tem senadores ali em meio de mandato, que é o que a gente fala aqui em Brasília. Então, portanto, esses senadores podem dar continuidade aos trabalhos dessa eventual comissão parlamentar de inquérito. Só que aí seria, mais uma vez, uma CPI exclusiva de senadores. O Senado ganharia protagonismo nessa questão e a gente vai ver como é que vai funcionar isso, se de fato essa CPI vai sair do papel. Ao que tudo indica, Randolfo pode conseguir essa última assinatura que falta ainda nessa semana, e aí Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, vai ter que avaliar como é que vai ser feita a instalação dessa comissão e se ela de fato vai ser instalada. Mas a gente lembra, por exemplo, no caso da CPI da pandemia, que ele só instalou a CPI depois de uma ordem do Supremo Tribunal Federal. Não sabemos se isso vai acontecer dessa vez, mas é uma questão a ser apurada e que a gente também tem que ficar de olho.